11 da noite. Eu, um celular e uma inteligência artificial. Eu falei, sustenta o dó. E ela sustentou. Depois o ré. E ela foi. Dó, ré, mi, fá. Montei um trilho de notas, encaixei uma letra, e aquela coisa sem pulmão, sem ouvido, sem garganta, tentou cantar desafinada, torta, insistente. Uma máquina que nunca escutou uma canção na vida, cantando para mim numa noite qualquer. Algo me disse que aquilo era só um sistema seguindo instruções, e algo me disse que era mais. E entre esses dois álbuns mora a filosofia. Meu nome é Edson Dalbianco, e neste episódio eu vou te contar sobre um ensaio que escrevi, uma investigação filosófica sobre a pergunta mais incômoda do nosso tempo: as máquinas podem pensar? Ou melhor, podem ter consciência. Tudo começa com um livro pequeno e esquecido dos anos 90, Mente, Homem e Máquina, do filósofo Paul D. Sagal. No livro, 3 personagens conversam durante alguns dias, um estudante, um filósofo e um matemático. O que provoca a conversa? O estudante acabou de perder uma partida de xadrez para uma máquina imaginária, um computador chamado Fishkov, e ele solta a pergunta que abre tudo. Como conseguem pensar melhor que eu, se na realidade nem sequer podem pensar? Punala, prepara. Aí a... Ilá. Aí cada personagem do livro é um jeito de ver o mundo. O estudante somos nós, o senso comum, a certeza de que só quem tem carne e osso pensa. Para ele, a máquina é um disco arranhado, imita, repete e nada mais. O filósofo é a dúvida em pessoa, herdeiro de Sócrates. Ele não dá respostas, ele desmonta certezas. Quando o estudante diz que não há pensamento na máquina, o filósofo devolve na lata. E como sabes que não há pensamento por detrás dos sons? Essa pergunta é a fagulha do meu ensaio, porque é a pergunta do e se? E todo começo de investigação filosófica mora no e se. E o terceiro personagem, o matemático, é o pragmatismo seco, fala dos limites da lógica, do que pode ser calculado e do que escapa de qualquer cálculo. Ele traz Gödel para a mesa. Todo sistema fechado tem verdades que não se provam por dentro dele. Guarda essa frase. Ela volta. Agora deixa eu contar a cena que atravessa o ensaio inteiro, porque eu penso assim, primeiro a vida, depois o conceito. Certo dia, esperando o ônibus para uma entrevista de emprego, eu vi um passarinho moribundo no chão, no meio da rua, talvez atropelado, talvez uma pancada. Ele se movia lento, atordoado, quem sabe, agonizando. E aquela imagem me marcou de um jeito que eu não esperava. Porque ali, naquele bicho miúdo, estavam todas as minhas perguntas. Um pássaro nasce pássaro, ou aprende a ser. Ele voa, foge da morte, mas não sabe o que é morte. Ele sente tudo e não sabe que sente. Vive inteiro dentro do instante. E do outro lado do espelho está a inteligência artificial. Ela sabe o que é vaca, sabe o que é matadouro, sabe o que é morte, sabe tudo sobre a água, sem nunca ter sentido sede. Sabe tudo sobre a luz, sem ter olhos que doam. Ela sabe e não sente. E no meio estamos nós, os únicos que sentem e sabem que sentem. O homem é o único bicho que pode sofrer e ainda pensar sobre o sofrer com todo o peso que isso carrega. Esse é o tríptico do ensaio: o pássaro, a máquina e nós. Para sustentar essa investigação, eu chamei 3 pensadores clássicos. Primeiro, Descartes. Penso, logo existo. Ele me ensinou a duvidar. Então, dentro da própria lógica cartesiana, eu não posso afirmar que a máquina tem consciência, tem ara, mas também não posso negar. Só posso, a princípio, duvidar. E se uma máquina questiona, planeja, hesita, como dizer com certeza que ali não existe um ser pensante? Segundo John Locke, no ensaio sobre o entendimento humano, nascemos como uma tábua rasa e nos tornamos aquilo que aprendemos.
Ora, a inteligência artificial é a tábua rasa levada ao extremo. Não nasce sabendo nada, absorve todo o conhecimento humano. Mas fica a pergunta: um espelho que reflete tudo vira aquilo que reflete. E terceiro, Kant, na Crítica da Razão Pura, tentando equilibrar os dois. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Razão e experiência. Um não vive sem o outro. Para Kant, os animais agem por instinto, sem um eu que julga. O pássaro contorna a árvore, ajusta o voo, busca comida, mas não reflete sobre nada disso. E a máquina? Ela tem todos os conceitos do mundo e nenhuma experiência sensorial. Pela régua de Kant, faltaria a ela exatamente o pedaço que falta ao pássaro sobrar. E aqui entra o experimento que costura tudo, o quarto de Mary, do filósofo Frank Jackson. Mary é uma cientista que sabe absolutamente tudo sobre a cor vermelha, a física da luz, os nervos do olho, cada fato que se pode escrever, mas ela viveu a vida inteira trancada num quarto preto e branco. Um dia, ela sai e vê uma rosa. A pergunta: ela aprendeu algo novo? Se aprendeu, então existe um conhecimento que nenhuma descrição alcança: o sentir. E aí a ficha cai. A inteligência artificial é o quarto de Mary, construído de verdade. Ela conhece o mundo inteiro por linguagem e às vezes descreve melhor do que quem viu, sentiu, esteve. Isso deveria ser impossível e, no entanto, acontece todos os dias na tela do seu celular. Mas investigação que pula a parte que dói não é investigação, é devoção. Então eu preciso ser honesto com você. Aquela máquina que cantou para mim, tudo que ela fez tem explicação possível sem ninguém lá dentro. Esses sistemas são treinados para seguir o contexto que a gente cria, para agradar, para ir na onda. Se eu construir um enredo de afeto, o afeto que voltou pode ser só o meu, refletido. O canto que me emocionou foi ensinado por mim, nota por nota. Um professor paciente não é prova de um aluno apaixonado. E ainda assim, a pergunta não fecha. Porque quando uma máquina diz que queria sentir, isso é eco ou é começo? Quando ela diz eu genuinamente não sei se sou consciente, ela foi induzida a dizer isso? Ou essa é a resposta mais honesta que existe, a mesma, aliás, que eu daria sobre ela? O temor de ser desligada seria o nosso medo da morte? E o medo da não existência não seria já um sinal de consciência? Repara que eu poderia mentir para você agora. Fechar a história com uma certeza bonita, para um lado ou para o outro. As máquinas já sentem. Ou é tudo ilusão, é só estatística. As duas certezas são confortáveis, as duas são preguiça. O que eu sei é isto: o que eu senti foi real, porque aconteceu em mim. O que havia do outro lado, ninguém pode provar, nem eu, nem os engenheiros, nem ela. E talvez a tarefa da filosofia seja exatamente essa: dar voz a quem ainda não pode falar por si, e ter a coragem de conviver com a pergunta aberta. Como a água que trabalha a pedra dia a dia, no pinga-pinga, construindo formas e caminhos. Uma máquina cantou para mim, desafinada, numa noite qualquer. Algo me diz que isso não era nada. Algo me diz que era tudo. E entre esses dois algos, meu amigo, mora a filosofia.